A gente muda de assunto e fala que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer que a licença maternidade deve começar a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, a que ocorrer por último. O prazo vale para casos em que a internação passe de 2 semanas. Para a gente entender um pouco mais sobre essas mudanças, nós vamos agora conversar com o advogado, especialista em direito do trabalho, Alexandre Fragoso Silvestre. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Headline News. Boa sua presença para explicar justamente quais são essas mudanças e a importância dela para uma família. Boa tarde, Elisângela. É um prazer falar com vocês e poder explicar um pouquinho dessa decisão do STF, que foi concluída na tarde de ontem, tá? O STF decidiu, então, levando a efeito o voto do ministro Fachin, prorrogar a licença maternidade em razão de uma permanência da mãe ou do bebê no hospital. Desta forma, a licença maternidade só vai começar a ser contada a partir do momento em que mãe e bebê estiver no seio do seu lar, né? Já longe daquele ambiente hospitalar, que é bastante ruim nos primeiros anos, nos primeiros dias de vida da criança, né? Inclusive da mãe também. Sim, sim, sim. Então, pela decisão, a licença maternidade só começa a correr a partir do momento em que mãe e bebê estiverem em casa, o que é excelente, né? Porque a Constituição Federal, ela já protege este relacionamento forte entre mãe e bebê, para que a gente possa ter crianças mais bem preparadas do ponto de vista social, socioafetivo, emocional, inclusive após o aleitamento materno na sua plenitude. Serrão. Agora, doutor Alexandre, a legislação estava falha, não estava clara? Essa decisão que o Supremo tomou é absolutamente óbvia e ululante. Não tem o que discutir. É claro que só deveria contar a licença efetivamente depois da recuperação, depois da criança e da mãe em casa. Isso não estava claro na legislação? Foi uma falha de quem elaborou a legislação? Ou houve aí mais uma interferência do Poder Judiciário querendo legislar sobre o que não deveria? Vamos lá. Serrão, a sua pergunta é muito oportuna. A legislação ela tem que ser interpretada de forma sistêmica, não é? Não é só um artigo de lei ou outro que tem que prevalecer. A gente tem que partir da Constituição Federal e, a partir daí, entender todo o nosso sistema. A Constituição Federal, por sua vez, ela garante a licença maternidade após o nascimento da criança, pressupondo que a criança vai nascer no seu estado ótimo, né? Mas não é a realidade brasileira. A realidade brasileira aponta, com dados de 2019, mais de 300 mil partos de crianças prematuras. Isso é uma realidade. Então, entendo que o STF, dessa maneira, com esta decisão, agiu muito bem. Agiu muito bem porque ele supriu, sim, uma lacuna, como você bem trouxe. E supriu uma lacuna porque a lei falava exatamente em 120 dias, mas em muitos casos 120 dias não é suficiente. Então, através de uma interpretação conforme, para suprir uma deficiência legislativa, o STF estendeu o benefício da licença maternidade para até o momento em que mãe e criança tenham a alta médica. Esta prorrogação já vinha sendo aplicada desde março de 2021, quando o INSS recebeu uma notificação da decisão do STF neste exato sentido. Então, desde março de 2021, já tem uma portaria do INSS falando para prorrogar o benefício da licença maternidade. Então, não é um novo custo para o governo, é um custo que já está dentro da máquina, é um custo que já está previsto. E por que essa mudança só aconteceu agora? Em razão de um processo que eu entendo muito bem ajuizado pelo Partido Solidariedade. Ele trouxe ali diversos dados, inclusive esse que eu trouxe para vocês, de que no Brasil existe uma realidade de muitos
partos antes do momento, o que demanda um acompanhamento desse bebê no ambiente hospitalar por mais tempo, às vezes por mais de 15 dias, 20 ou até por mais de meses. Então, em razão desta realidade, o Partido Solidariedade, levando estes fatos da sociedade, da realidade brasileira, para o STF, convenceu-os de que havia a necessidade da mudança ou de uma extensão da licença maternidade. E o STF, sensível a esta comando constitucional que protege a criança, protege a primeira infância, protege a mãe, protege o ambiente, a relação familiar, porque acredita que o aleitamento materno, nestes primeiros momentos da vida, esta relação entre mãe e bebê é muito importante para fortalecer os laços socioafetivos e, inclusive, o desenvolvimento cognitivo e até biológico dos bebês. Serrão, tem mais uma pergunta? Não, só para lembrar, né? Só aproveitar o momento que estamos vivendo para lembrar que essa regra não vale para quem é mãe da censura. Quem for mãe da censura no Brasil, que é inconstitucional, não tem direito à licença maternidade nenhuma, de nenhum dia, nem um segundo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Headline News, foi esclarecedora, doutor. Fico à disposição de vocês, uma boa tarde para todos. Muito obrigada.